Vamos lá. Eu queria compartilhar com vocês aqui uma apresentaçãozinha, né, em que nós temos aqui a noção de força. Tá? Então, o que é força? Né? Força é uma grandeza vetorial que representa a interação entre dois corpos. Então, o que é essa interação? Né? Uma interação gravitacional, então força-peso, por exemplo. Então, a Terra atrai a Lua, ao mesmo tempo que a Lua atrai a Terra. Né? Você pode ter uma interação de atrito. Né? Você tem um objeto se deslocando por uma superfície, né, deslizando. Então, o atrito acontece nas duas superfícies. Tá? Um outro exemplo. Você vai e aplica uma força num objeto. Ao mesmo tempo que isso acontece, né, esse objeto também atua sobre você. Então, é sempre uma interação entre dois corpos. A ideia básica é que é um empurrão, um puxão, né? Ou até mesmo atrito, tá ok? E serve para quê? Bem, serve para provocar deformação. Então, quando você aplica uma força num corpo, ele vai se deformar. Você também pode estar estudando equilíbrio. Então, você quer deixar um corpo em equilíbrio, um ponto material, né? Desprezando, então, o tamanho dele. Para você estudar o equilíbrio de um ponto material, você tem que ver a resultante de forças. Né? E, né, no caso da dinâmica, que é a parte que a gente está estudando agora, quando você tem uma força resultante, né, essa força resultante vai estar provocando uma aceleração. Tá? O que é força resultante? É a soma de todas as forças. Então, se houver uma resultante diferente de zero, né, não nula, então, nesse caso, você terá a aceleração. Tá bom? E aí você tem a primeira lei, né, que é o princípio da inércia. Todo corpo mantém seu estado de repouso de movimento retilíneo uniforme até que sobre ele atue uma força resultante. Então, esse é o primeiro conceito, né? Esse é a primeira lei de Newton. Tá ok? Tem até exercícios de vestibular que você vai ter verificação direta desse princípio, ou até mesmo perguntando qualquer enunciado. Ok? Então tem que saber, de fato, não tem jeito de escapar, tem que saber qual que é a primeira lei de Newton, não tem como. Tá bom? Continuando, né? Você vai ter a segunda lei de Newton. Então, força resultante igual a massa vezes aceleração. Tá? A unidade vai ser o Newton, né, no sistema internacional. Tá? E, a princípio, o que está falando aí? Está falando o que vem a ser massa. Quer dizer, qual o significado dinâmico de massa? Quer dizer, massa seria a resistência a ser acelerada. Quanto maior for a massa, né, para uma mesma força resultante aplicada, menor vai ser a aceleração. Tá? Ah, mas massa não é quando há inércia? Tá bom, está relacionado com isso. Mas, melhor, massa não é quando há de matéria? Sim, está relacionado com isso. Mas, aqui no nosso caso, quem está estudando dinâmica, né, você vai ter que a massa ela está relacionada, né, com aceleração. Quanto maior a massa, menor a aceleração. Tá? E, por fim, você tem o princípio de ação e reação, a terceira lei de Newton. Né? Toda vez que um corpo atua sobre o outro, ele recebe como reação uma outra força, de mesma natureza, né? De mesma intensidade, né? E de mesma direção, porém de sentido oposto. Tá? Então, toda vez que um corpo atua sobre o outro, esse outro também atua sobre o primeiro. Poderia até colocar aqui que as duas forças, o para ação e reação, vão ter o mesmo nome. Então, qual que é a reação de força-peso? É força-peso. Qual que é a reação de força de atrito? Força de atrito. Tá? Então, o par de forças tem o mesmo nome. Bom, isso é importante também para você ver. Então, um erro comum é o aluno pensar, não, normal é reação de peso. Não, não é. Reação de peso é peso, reação de normal é normal. Tá? Bem, quais são os tipos de força? Bem, você tem forças que atuam à distância, então você tem força gravitacional, força eletromagnética,
força nuclear forte, força nuclear fraca. No nosso curso a gente vai falar de quê? De força gravitacional e mais para frente de força eletromagnética. Tem também forças de contato, então aí é um outro tipo. Então você tem normal, você tem atrito, você tem tração, você tem força elástica, né? Todas essas forças também vão aparecer no nosso curso aqui, tá? Então aqui é aquela parte que eu tinha falado para vocês da noção dinâmica de massa. Então massa como resistência e aceleração. Para uma mesma força aplicada, né? Quanto maior for a aceleração, menor é a massa, tá? Força-peso. Força-peso é o par de forças que divide a interação de atração entre um corpo e o planeta. A princípio, vamos tratar desse jeito. Então, se eu perguntar para você, né, qual que é o seu peso, né, você vai ter que pegar a massa e vai ter que multiplicar pela gravidade. Aí você vai ter a intensidade. Então, por exemplo, você tem 50 quilogramas de massa. Qual que é o seu peso? A intensidade da sua força-peso, né, que a Terra está aplicando sobre você, vai ser de 500 newtons, considerando que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Mas é um vetor, tá bom. Então aí você teria que falar. Vai ser uma força que é vertical e para baixo, isso em você. Né? Porque ao mesmo tempo que a Terra te atrai, você também está atraindo a Terra. Né? Então aí no caso da Terra, vai receber, né, uma força de 500 newtons vertical e para cima. Bom, bem, no caso, a gente, quando vai resolver um exercício, você não vai ficar marcando força sobre a Terra. Né? Você vai só anotar a força sobre você ou o objeto que está sendo estudado. Tá bom? Força elástica. Bem, então aí a força elástica é aquela que você vai ter quando você tem um objeto interagindo, né, com uma mola. Né? Então, deixa eu até colocar aqui para vocês, deixa eu fazer um desenho. Né? Então, você tem, por exemplo, né? Aqui você tem uma superfície, vamos imaginar uma superfície ideal, sem atrito, tem aqui uma mola. Né? Esse aqui é o tamanho natural da mola. Então, quando você deforma essa mola, né? Então, estou esticando aqui a molinha, tá? Então, você vai ter aqui uma deformação da mola. Então, veja, né? Você deformou a mola para esse lado. Então, essa mola vai pegar nesse objeto que está aqui, que puxou a mola, vai aplicar aqui uma força elástica. Veja, essa força elástica existe porque o objeto, ao mesmo tempo, está puxando a mola. Tá? Bem, como os dois vetores têm sentidos opostos, na hora que eu vou escrever, né, quem que é essa força elástica, eu vou colocar aqui um sinalzinho de menos, né, porque é um para um lado, outro para o outro. Tá? Obviamente, na hora que você vai fazer conta, né, e você está falando da intensidade, a intensidade não pode ser negativa, né? Então, aí você vai ter que a força elástica, tá, vai ter uma intensidade que vai ser uma constante, que depende da mola, vezes a deformação que você teve. Bom, essa constante elástica, ela é medida em newton por metro. Né? Então, quando tiver uma grande constante elástica, quer dizer que uma pequena deformação, você vai ter uma grande força elástica. Tá? Quando tiver uma mola que tem uma constante elástica K pequenininha, quer dizer que você pode deformar bastante e aí a força vai ser pequenininha. Bom, vamos voltar lá para o nosso resuminho. Então, veja, ó, aqui você tem, né, a nossa equação vetorial, tá bom? Só voltar aqui para acertar aqui a câmera. Pronto. Bem,
Aqui você tem um diagrama de força com deformação. Então, como você pode ver, né, você tem aqui uma deformação ΔX, e aqui você vai ter a intensidade da força. Tá? Se você quiser calcular qual é o valor da constante elástica, basta você pegar essa força e dividir pela deformação que você tem. Daí vai encontrar automaticamente qual é a unidade, né, de constante elástica no sistema internacional. Tá bom? Bem, vamos fazer alguns exercícios, né, para exemplificar o que a gente está falando. Então, por exemplo, se você pegar lá o material que é abestado para você, você vai encontrar o exercício número 3, que diz o seguinte: ó, considere uma caixa em repouso sobre o plano horizontal na superfície terrestre. Mostre, através de um esquema de forças, as forças que aparecem nos vários corpos, indicando os pares de ação e reação. Então, vamos lá, vamos pegar, né, e mostrar isso aí. Então, você tem aqui, ó, por exemplo, uma caixa, está aqui a superfície. Então, nessa caixa atua uma força-peso. Quem que exerceu essa força-peso? Foi o planeta Terra. Então, lá, né, no centro da Terra teria uma força-peso para cima. Tá? O objeto está colocado, né, aqui sobre uma superfície, então a superfície faz uma força normal. Normal quer dizer perpendicular para cima, né? Ao mesmo tempo que o objeto faz sobre a superfície uma força perpendicular normal para baixo. Tá? Então, esse objeto estaria aqui sobre a superfície, ele foi separado para poder exemplificar. Tá? Então, quando você usa, né, as leis de Newton aqui, né, para resolver esse exercício, está mostrando o quê? Está mostrando, está exemplificando a terceira lei de Newton. Tá bom? Quarto exercício, então vamos pegar aquela parte de força elástica. Tá? Uma mola de comprimento natural de 20 centímetros pende verticalmente quando é presa pela extremidade superior. Suspendendo-se um corpo de massa de 200 gramas pela extremidade inferior, o seu comprimento passa a ser de 25 centímetros. Né? Então ele quer saber qual é a constante elástica. Tá? Então vamos lá, vamos fazer esse exercício aí. Então você tem o comprimento natural, tem o comprimento forçado, que é os 25 centímetros, tem a massa dele, que está em grama, né? Só lembrando, tem que passar isso aí para quilograma, né? Então vamos lá, vamos fazer o esqueminha disso. Tá? Então, o que ele está mostrando, né? Você tem aqui uma mola e isso aqui seria os 20 centímetros. Aí você vai colocar aqui um objeto, né? E você teve uma deformação. Essa deformação, né? Aqui, ó, ela é de 5 centímetros. Tá? Como o objeto ele tem uma massa que é de 0,2 kg, se você considerar que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a intensidade da força-peso é mg. Então, a intensidade do peso vai ser o quê? Vai ser o 0,2 vezes 10, vai dar o quê? 2 newtons. Então, vamos lá, vamos marcar as forças que estão atuando aí. Né? Então, eu estou estudando o quê? Estou estudando, por exemplo, aqui o objeto. Então, nele atua, né, uma força-peso cuja intensidade é de 2 newtons. Tá? Mas ele está aí parado. Né? Então, para ele ficar aí em repouso, na verdade, tem que ter força resultante zero, senão ele vai estar acelerado. Né? Então, sobre ele atua uma força elástica. Quem fez foi a mola, e a força elástica equilibra, né, a força-peso. Então, a força elástica tem a mesma intensidade da força-peso. Bom, então, eu tenho aqui força elástica
que é igual a kx, eu sei que ela vale 2, quero achar a constante, e sei que a deformação é de quanto? 5 centímetros? Tá, mas também a gente não pode trabalhar em centímetros. Vamos trabalhar isso aí, né, em metro. Então, isso é igual a 0,05 metros. Então, você vai ter aqui o 0,05 metros. Então, essa constante vai ser igual a 2 dividido por 0,05. Então, a constante vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 200 dividido por 5, que vai ser igual a 40 newtons por metro. Tá? Então, você encontra qual é a intensidade da constante elástica. Tá aqui a constante calculada. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver aqui qual que é a nossa opção. Né? Então, aqui você tem o quê? Você tem resposta C, né? Que 4 vezes 10 vai dar os 40. Tá bom? Próximo exercício, né? Enuncie a lei física a qual o herói da tirinha a seguir se refere. Então, você tem que situação aí nesse quadrinho? Você tem alguém dentro do ônibus, né? E o ônibus parece que está arrancando, né? Então, nesse caso, o que acontece? Né? Como que a gente explica o que está acontecendo ali? Bem, o ônibus parte, você tende a ficar em repouso. Então, você não foi jogado para trás, foi o ônibus que foi para frente. Você simplesmente tende a permanecer onde você estava. Né? Como o ônibus foi para frente, em relação ao ônibus, você vai parar atrás. Tá? Do que ele está tratando? É da primeira lei de Newton, né? O princípio da inércia. E aí você teria que enunciar a lei, né? Todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento uniforme até que sobre ele atue uma força resultante. Né? Bom, uma força resultante diferente de zero. Bem, vamos lá, vamos passar para o próximo exercício. Ó, a figura representa em escala as forças F1 e F2, que atuam sobre um objeto de massa igual a 1 kg. Tá bom? Calcule o módulo da força resultante que atua sobre o objeto e o módulo da aceleração que a força resultante imprime no objeto. Então, calcular a resultante e depois usar a segunda lei. Bom, então pensa aí um pouquinho, enquanto isso eu vou apagar a luz ali. Bem, então, o que você tem? Você tem aqui um quadriculado. Deixa eu só verificar direitinho aqui como é que era o nosso desenho. São... Acho que é assim. E aí você tem aqui as forças, né? Então, vamos lá. Aqui você tem uma força e aqui você tem outra. E aqui está o objeto. Então, como isso é um vetor, né? São dois vetores, você tem que encontrar a resultante. Então, a gente pode usar, por exemplo, a regra do paralelogramo, né? E aí você vai ter que a sua força resultante vai ser isso aqui. Bom, então, vamos ver lá o nosso desenho, para poder pegar a escala, né? Pelo que eu tinha visto aqui,
você tinha, olha só, cada quadradinho corresponde a 1 newton, né? Então o F1 você tem 3 newtons nessa direção que eu vou chamar de x e 2 newtons aqui para cima, né, na direção y. E o outro são 2 newtons para baixo. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui você tem o F1. Aqui você tem o F2, né? E cada quadradinho corresponde a 1 newton. Então, para encontrar resultante nesse caso é extremamente simples, né? Você tem 1, 2, 3. Então, intensidade da força resultante, você pode notar, escrever desse jeito, igual a 3 newtons, ou, né, intensidade da força resultante igual a 3 newtons. Tá? Do jeito que você achar melhor. Então, essa é a resposta do item A. Item B. Qual é a aceleração? Né? Então, para achar a aceleração, vamos lá. Vamos pegar a massa, ó, massa igual a 1 kg. Bom, então, ficou fácil. Porque força resultante é igual a massa vezes aceleração. Você tem que esse cara aqui é igual a 3, massa igual a 1, a aceleração igual a 3 metros por segundo quadrado. Bom, então, tá aí. Veja, tem um texto, né, sobre a terceira lei de Newton. Né? Então, fala que em 1920, o New York Times publicou um editorial, né, e ele colocava que seria impossível você ter uma viagem espacial, porque um foguete no espaço não teria com que interagir, porque no espaço você tem vácuo. Tá? Então, ele pede para você criticar esse tipo de pensamento. Né? Então, como que você poderia criticar isso aí? Pensa um pouquinho e eu já retorno. Vamos lá. Bem, o que acontece, né, quando você tem um foguete no espaço, né, é que o foguete ele leva o corpo com o qual ele vai interagir. Na verdade, não é um corpo, é gás. Então, você leva o combustível, tem uma reação química e ele vai acabar, né, lançando o gás para um lado. À medida que ele lança o gás aqui para um lado, aplica aqui uma força, né, o gás joga o foguete para o outro. Então, né, se não levar o combustível, não vai ter como interagir. Tá? Basicamente é isso. No caso do projeto Apollo, o foguete, inclusive, tinha estágios. Né? Então, por exemplo, você leva combustível nessa parte, terminou o combustível, você separa essa parte e joga essa parte, inclusive, para trás. Né? Quando você joga essa parte para trás, essa parte joga, né, o restante para frente. E aí você, né, consegue acelerar o seu foguete. Perceba que para você ir daqui até um outro ponto, tendo velocidade você vai, porque não tem nada que te segure. Né? Agora, se você quiser alterar a velocidade, você precisa de aceleração, para ter aceleração você tem que ter uma força. Tá? Então é possível sim, né? Só que você tem que ter o combustível.